NFL etc. número 12. Olá, eu sou o Ticas e começamos agora uma edição atípica. E nada mais justo nessa temporada atípica, sendo disputada nesse ano atípico, uma edição atípica do NFL etc. Chegando aqui na quinta-feira, dia 15 de outubro, ao invés da terça-feira, como vocês já estão acostumados. Aliás, feliz dia do professor a todos os mestres que passaram por nossas vidas, para todos os ouvintes do NFL etc. que se dedicam a essa nobre profissão. Chegamos atrasados essa semana porque tivemos um Tuesday Night Football, um jogo em plena terça-feira, fato que não acontecia desde 2010, quando o telhado do estádio dos Vikings desabou por conta de uma nevasca e o jogo teve que ser adiado também para uma terça. E como esse Titans e Bills da última terça foi decisivo, de certa forma, para o futuro da temporada, a gente decidiu então aguardar os desdobramentos para lançar esse novo episódio. Chegamos um pouco atrasados, mas como sempre, muitíssimo bem informados e abalizados do jeito que você já conhece, mais uma vez com o nosso time titular do nosso podcast, pelo menos enquanto o cap do nosso NFL etc. comportar os nossos salários, esse time vai seguindo. Então, para começar, eu já chamo o nosso Tom Brady do NFL etc. Nosso veteranaço, cara que já acompanhava a NFL quando eu nem era nascido, Wallace Matos. Diz aí, Wally. A gente parabenizou os professores e assistiu mais uma aula do Fitzpatrick. Vitória maiúscula de Miami, 43-17 contra os 49ers. Já dá pra dizer que empolgou? Tudo bem contigo aí? Olá, Ticas, um abraço para você, um abraço para quem tá ligado na NFL, etc. Também, a gente já deu um beijo para todos os professores, um beijo especial para Carol, que é professora, para o Vitorino também, que é professor, minha mãe foi professora, então uma saudação especial para eles. É claro que dá para dizer que empolgou com Fitzmagic, obviamente pegando o Jets, tendo a lei do ex ao meu lado. Nessa semana, a segunda vitória, vamos para as cabeças, Miami nos playoffs. Eu tô gostando de ver o Miami, eu vou confessar, viu? Se eu fosse torcedor do Miami, eu já rolava um empolgou antes que seja tarde demais. E ele já foi citado aqui, do meu outro lado, ele que não ensina só em sala de aula ou em conferência virtual, ele também ensina sobre as dinâmicas e os macetes de dentro de campo. O único cara desse podcast que já vestiu um pad, colocou um capacete e entrou no campo de futebol americano para bater e apanhar dos outros. O defensive end na vida real, o defensor mais dedicado do New York Giants na podosfera e provavelmente todo o território nacional também. Luiz Vitorino, nosso Magal, fala pra gente, Vitorino, se você pudesse escolher hoje entre manter o cenoura Jason Garrett ou trocá-lo pelo Mike McCarthy, o que você escolheria? Fala galera do NFL, etc. Boa noite, bom dia, boa tarde. Para os professores, aquele abraço maroto. Mais do que um abraço, aquele afago, porque professor precisa de carinho, porque sofre. E, cara, entre o Jason Garrett e o Mike McCarthy, eu tenho a opção de matar os dois. E se eu tivesse a opção, eu prefiro particularmente, né? Olha que eu tô tentando defender o Jason Garrett, mas tá difícil, entendeu? Tá difícil. Agora, trocar ele pelo Mike McCarthy, se é pra ter um cocô, que seja um cocô de casa. Isso porque, nesse caso, a grama do vizinho não é mais verde, né? Nessa edição especial do NFL etc., voltaremos ao nosso formato tradicional, uma vez que a rodada de domingo já ficou para trás, a gente não vai fazer o nosso roletão da rodada. Vamos de headlines no primeiro bloco, com as principais notícias não só da semana 5, mas também já de olho na semana 6. Na sequência, seguimos para o Treta na TL, que hoje vem recheado, e fechamos com o nosso queridíssimo TD ou Fumble. Quando gravamos na terça-feira passada, os Titans estavam na expectativa de reabrir o seu centro de treinamento após 2 dias consecutivos de testes negativos. Então eles estavam autorizados para abrir na quarta-feira da semana passada. Só que justamente na quarta-feira cedo chegou o resultado de mais um caso positivo e o time teve que prorrogar o fechamento do seu espaço de treinamento. No total foram 13 jogadores e 11 membros do staff do time de Tennessee. E ficou o decorrer da semana nesse vai abrir, não vai, precisa completar, né, os 3 dias consecutivos e não conseguiram, até domingo. Só foram conseguir reabrir o centro de treinamento no domingo. E nesse meio tempo, rumores de negligência em relação ao protocolo, jogadores e membros da comissão técnica supostamente se encontrando clandestinamente para treinar no campo de um high school da região. Fato é que conseguiram autorização para reabrir no domingo e o jogo contra os Bills foi adiado para terça-feira.
Se esse jogo não pudesse ser realizado, como o da semana anterior, da semana 4, contra os Steelers, também foi adiado e já contou com uma semana de bye dos dois times, seria impossível remanejar sem ter que mexer no calendário original, nas 17 semanas previstas no calendário original. E aí, muita expectativa para o jogo de terça-feira. De repente, o Titans vem e me atropela os Bills. 42-16. E, logo na sequência, o comissário Roger Goodell se pronunciou, ao contrário do que a imprensa via dizendo, que ele não cogitava multa ou maiores punições ao time de Tennessee por não ter provas cabais do descumprimento deliberado aos protocolos. Então, eu te pergunto, Wallace, toda essa confusão, tudo que a gente ouviu nessas quase 2 semanas em que Tennessee ficou com um centro de treinamento fechado. Todos os jornalistas e os insiders que ventilaram as informações sobre a negligência dos Titans estavam inventando, o fato do time ter 24 positivos no total, comparado com 3 ou 4 dos outros times que tiveram mais casos, é pura coincidência? Ou as declarações do nosso querido Goodell são só a liga mais uma vez querendo empurrar para baixo do tapete algo que resulta, né, diretamente em dano de imagem? O que você acha? É difícil você ter todo mundo falando, as provas, que são os testes positivos dos Titans, surgindo e dizer que eles estavam errados, né? Obviamente, quem cobre o clube e a NFL e qualquer outro clube, eu, até de experiência pessoal, tenho isso, você tem fontes em diversos lugares que vão te apontando para o caminho certo. Não há uma informação, por exemplo, oficial ou única, que os Titans estão descumprindo os protocolos. Mas é um cara que você conversa da portaria ali e fala, ninguém usa máscara aí dentro não, passou da rua para a porta para dentro, ninguém usa máscara não. É uma faxineira que você conversa e fala, as salas de reuniões estão lotadas, todo mundo zoando, um em cima do outro, não tem distanciamento, respeito de distanciamento nenhum. Os vestiários são utilizados ao mesmo tempo. A gente sabe que é um grupo de 100, 120 pessoas. Então, realmente é muito difícil os insiders estarem errados. E a NFL, de novo, essa declaração do Goodell é protocolar, tentando tirar, primeiro, o corpo fora, né, para poder fazer a temporada terminar, e segundo, fazer esse controle de dano de imagem, o que é muito ruim nessa época de Covid, porque você está lidando com a saúde das pessoas, né? Não só dos jogadores, a gente repete isso sempre, mas quem eles tiveram contato fora, quem eles vão levar para casa a doença. Então, realmente, é lamentável a posição tanto da NFL quanto dos Titans, né? A instituição, primeiro, a franquia, não prezou pela saúde e depois ainda fez um treino escamoteado aí no estilo Tom Brady pré-temporada. E sem falar que esses insiders, esses repórteres que ventilaram essas informações, é gente de credibilidade, é gente que acompanha a liga há muito tempo, não é um blogueiro, não é estilo tabloide, não, é gente séria, que tem um trabalho reconhecido, que foi meio que pega de surpresa pela declaração do Goodell tirando o corpo fora, né? E aí, ô Vitorino, como que você enxerga o fato do time ficar praticamente 2 semanas sem treino em campo, só reuniões via Zoom e treino de vídeo, basicamente, voltar e esculachar um time que até então também estava invicto nas cabeças da AFC. E, inclusive, usando toda essa questão de estarem sendo recriminados, nas palavras deles, né, meio que se vitimizando por estarem sendo injustiçados como motivação para enfrentar os Bills, e deu no que deu. Olha, tem um conjunto de fatores enorme aí. Antes, inclusive, de falar do Titans, eu acho que a gente tem que botar um pouco da conta, essa conta aí, tá um pouco na mão dos Bills também, né? O Bills é um time que está jogando ajustado. O Allen, ele realmente, como QB esse ano, ele desenvolveu muito, ele está muito diferente em campo, mas ainda comete alguns erros, fica afobado ainda. Quando está sob pressão, a tomada de decisão dele cai, a velocidade de tomada de decisão dele cai. E esse foi um jogo em que ele jogou mal, a verdade é essa. E o time do Bills, ele depende muito do dia do Allen ainda. O Allen em bons dias, o time do Bills voa. O Allen num dia como o último dia, o time dos Bills peca. E do outro lado, obviamente, esse período aí para os Titans fez bem. Esses períodos parados, eles são um pouco de uma faca de 2 gumes, vamos dizer assim, né? Por um lado, você tem um tempo melhor para descanso, né? Os atletas recuperam, porque a lesão, né? Ela não é essa coisa tá ou não tá que a gente costuma ouvir, né?
fulano está lesionado, fulano não está lesionado. Isso, na verdade, é um espectro, né? O cara pode estar com dor, ele pode estar sentindo incômodo, e aquilo ainda não está caracterizado como uma lesão, a ponto de dizer que, olha, ele está lesionado e não vai jogar, está questionável, né? Então, tem muitos jogadores aí, e agora que a gente já está nessa temporada atípica, já temos uma caminhada, né? Já estamos aí partindo para a semana 6, alguns jogadores já começam a sentir. Então, ter esse tempo para descansar faz com que o jogador durma melhor, o ritmo de treino cai, então o cara descansa melhor também, ele chega mais inteiro, isso é um fato, né? Tanto é que a gente vê, uma coisa até que eu estava conversando com o Wallace esses dias, os jogos de quinta-feira, eles sempre têm uma presença mais importante dos kickers, porque os jogadores em geral estão mais cansados, né? Eles jogaram no domingo, tem que jogar na quinta, então eles sentem. Aí você imagina, se de domingo para quinta já dá uma diferença, imagina quando o cara pode descansar aí praticamente 2 semanas, né? Essa é a teoria do bye, né? O bye é para isso. A semana é para poder você reajustar todo mundo, recuperar legal todo mundo para poder seguir na temporada. Então, assim, acho que resumindo, foi a tempestade perfeita. Assim, os Titans conseguiram descansar, o Allen não teve um bom dia, e aí misturou tudo isso aí, acabou que deu no resultado que deu. Mas não vamos achar que acabou o Bills por causa disso, nem vamos achar que o Titans está no Super Bowl por causa disso também. Essa última semana mudou a percepção de vocês em relação às chances da NFL ter que prorrogar seu calendário? Porque eu confesso que eu estou meio dividido. Eu acho que os casos continuarão aparecendo, mas surto igual o Titans eu acho que não. E eu acho que o surto no Titans também não foi coincidência. Eu acho que não é coincidência ter 24 positivos num time e os outros times que têm mais casos terem 4, 3, no máximo 5. Então, isso entre jogadores e membros do staff. Eu acho que não é coincidência, mas eu acho que um caso nessa proporção a gente não vai ver de novo. Hoje a gente também teve a notícia de que o centro de treinamento dos Falcons foi fechado. A primeira informação dava conta de 4 casos positivos, mas o time confirmou apenas um caso de um membro do staff positivado. Então já começa a apreensão sobre o adiamento do jogo contra os Vikings no domingo. Mas como que vocês estão sentindo isso em relação a ter que bolar uma semana 18, ter que estender esse calendário aí diferente do original? No caso dos Falcons, o centro de treinamento é terra improdutiva, né? Ele pode, inclusive, ser entregue aí pro MTST, pro MST, porque ali não está produzindo nada. Aquilo ali é um latifúndio improdutivo. O Falcons realmente vem numa temporada terrível e dentro dessa temporada tem lesões importantes, como a do Julio Jones, por exemplo, que não sara, né? Não melhora substancialmente. Ele fez número há 2 partidas atrás e na última semana nem foi ativado. Mas eu duvido, Ticas, porque essa 24 casos no Titans, muito de alerta para que as pessoas, né, da NFL e até da Players Association reforcem as medidas de isolamento e de prevenção ao Covid. Eu acho que isso serviu de alerta e de puxão de orelha. Os surtos vão ser menores, embora ainda seja arriscado adiamentos de jogos por conta de casos de Covid-19, que é o que a gente vem falando desde a pré-temporada. O problema é que a gente nunca sabe o que efetivamente está acontecendo por trás dessa muralha da China dos times aí, né? A gente sabe os resultados de teste, mas foi como o Wallace falou. Lá dentro o pessoal está realmente respeitando? Tem jogador que está saindo? Tem jogador que às vezes deu uma escapadela, voltou, ninguém viu, o time está abafando o caso? E da mesma forma que a gente teve aí falsos positivos, a gente pode estar tendo alguns falsos negativos também. Então pode ter time aí que o cara negativou, e quando negativa ninguém fica assim, meu Deus, vamos correr para repetir o teste para ver se é negativo mesmo. Negativou, soltar fogos e toca o barco, né? Já tem um movimento de alguns jogadores se manifestando em redes sociais, questionando a NFLPA, né, a entidade que representa o interesse dos jogadores perante a liga, em relação a qual que é o protocolo. Porque nesse aspecto, a NFL não é tão diferente da CBF assim não. Porque para adiar um jogo, para cancelar, ou para mudar a data, adiar dentro da mesma semana, suspender, jogar para outra data futura, eles não dizem, precisa de ter 3 positivos, precisa ter 1,
precisa ter 5, 8. Então eles estão tudo tocando o barco e vão fazendo mais ou menos de acordo com o interesse maior deles, que é o de mexer o mínimo possível nesse schedule que eles planejaram. Então na quarta passada teve o caso do Stephon Gilmore, o cornerback dos Patriots, testou positivo também. E aí logo em seguida vieram as fotos dele perto do Mahomes no final do jogo, né, na segunda anterior contra os Chiefs. E ele admitiu que jantou com o Cam Newton na véspera do Cam testar positivo. Então, na sexta-feira, ele jantou com o Cam, no sábado saiu o teste positivo do quarterback. E aí, os testes seguintes dele deram negativo, ele jogou normalmente na segunda e foi lá dar um abraço no Mahomes no final do jogo. Então, acende 2 alertas, assim, basicamente. Um sobre o período de incubação, porque você não sabe, a gente não tem exatamente em quanto tempo depois do contato a pessoa vai passar do negativo para o positivo. Esse é o primeiro. E o segundo é qual que é o verdadeiro risco de contágio. Por quê? Voltando lá na semana 3, os Titans, com essa quantidade de gente que testou positivo na sequência, teve jogador de linha, então os jogadores ficam mais próximos ali na saída da jogada. E os Vikings não tiveram nenhum positivo desde então. Então esses 2 alertas assim em relação à dúvida sobre esses protocolos, a gente nunca vai ter informação certinha, né? Os Patriots, então, no total, ficaram com 4 positivos. O jogo contra os Broncos, que estava adiado para a segunda dessa semana agora, não foi disputado, foi adiado para o domingo da semana que vem, para a semana 6. Então já tiveram o bye, né? Os 2 times já tiveram a semana de bye. E aí, com isso, o prazo para a volta do Cam Newton acabou sendo cumprido. Ele já volta para o comando do time e voltou a treinar hoje. Essas alterações mexeram com a tabela de 8 jogos no total. Então já puxou o jogo lá da frente, já teve que remanejar por conta do bye ter mudado. E afetaram diretamente 8 times diferentes. Isso que a gente está indo para a semana 6. Como a cada semana mais times vão ter passado pela semana de bye, esse remanejamento semelhante é quase impossível sem ter que prorrogar. Vocês já estão contando com uma semana 18? O problema desses protocolos todos é que a gente sabe que eles não são 100% efetivos. Eles são uma tentativa de mitigar o risco. Só que o risco está lá, o risco existe. E é aquilo que a gente vem falando semana após semana. Basta um jogador, um staff, um funcionário do CT fugir do protocolo, não contar para ninguém, entrar sintomático no CT para o vírus se espalhar. A gente sabe que é esse nível de facilidade, e até eu estava relembrando esses dias, até pelo próprio Hard Knocks, que a gente viu lá no início da temporada, a gente via que tinha muitas situações que o jogador estava conversando perto do outro, o pessoal puxando máscara para baixo para bater papo, e uma coisa que eu sei que óbvio que faz diferença dentro do time, mas que nesse momento deveria ser evitado, é exatamente esse tipo de contato desnecessário. Então tá o cara lá na sideline, batendo papo, trocando ideia, fazendo trash talk, conversando fofoca com o outro. Isso é desnecessário. É óbvio que isso faz parte da dinâmica do time, das relações ali. Isso é importante para o entrosamento, tudo, mas assim, você tem que tentar atacar todos os lados possíveis. Todos os lados, para, na melhor das hipóteses, você não ter a situação que a gente pode ter. Eu, particularmente, acho que a gente vai ter não só na semana 18, mas eu chutaria aí uma semana 18 e uma semana 19. Exatamente. Foi se complicando a coisa, e a gente até tinha falado isso com o tempo. Quando os clubes, os times, né, começassem a viajar e as interações começassem a acontecer, ia ser realmente mais complicado. Eu acredito que vai ter uma semana 18, realmente, não vai ter escapatória, não. É mais NFL, etc. Vai ser legal. Toda vez que os casos começam a se acumular, voltam as questões relativas à necessidade da Liga promover uma bolha. E essa semana, o The Athletic veio com a informação de que a Liga está estudando a criação de uma bolha, mas somente após a rodada do Wild Card, com Dallas e Los Angeles como possíveis destinos. E aí o senhor doutor Alan Stills, o médico-chefe da NFL, diz que não cogita a bolha rígida na temporada regular porque o controle não seria efetivo, uma vez que funcionários responsáveis por limpeza, manutenção e alimentos continuariam saindo e voltando da bolha. E aí o cara me tem coragem de declarar isso logo após o encerramento de uma bolha que durou mais de 3 meses em Orlando na NBA. É claro que é outra proporção em relação ao número de pessoas e etc. Mas o exemplo está aí. Na bolha da NBA não teve nenhum caso positivo durante todo o período de bolha. É o cara
fazendo o jogo, né, do patrão e não querendo admitir alguma coisa? Ou você acha que realmente ele é terraplanista a esse ponto de acreditar que uma bolha não funcionaria para a temporada regular na NFL? Obviamente a bolha funcionaria e funcionaria perfeitamente. Eu acho que, como o Vitorino falou no outro NFL, etc., isso é só uma questão de logística, de você aumentar, expandir, né, o tamanho dessa logística que foi feita para a NBA. E dinheiro para isso a NFL tem. Então, acho que o discurso da Liga de não querer, digamos, por julgamento econômico, fazer uma bolha dessa, não levar realmente em consideração que isso terá que ser feito mais à frente. A gente já vai antecipando algumas coisas aqui. Acredito que essa temporada não termina sem fazer uma bolha, e nem que sejam só nos playoffs. Eu acho que a bolha funcionaria para o wildcard, sem dúvida, porque você não teria que fazer bolha com todos os times, para começo de conversa. Então só isso aí já dá uma bela reduzida, e já seria mais no final da temporada, né? Então, a própria dinâmica dos times, por quanto tempo a gente vai conseguir manter uma bolha? Você não precisa manter uma bolha por 3 meses. Você vai manter uma bolha ali, o wildcard, playoffs, acabou. E, na verdade, a bolha vai ficando cada vez mais fácil de ser mantida, porque os times vão caindo, né? Então, o time perdeu o wildcard, perdeu o playoff, ele sai, assim, diminui a quantidade de gente que teria que ficar na bolha, né? Eu acho que, até pensando economicamente, eles podem estar tentando empurrar a temporada para chegar no final o mais rápido possível, naquela assim de tá na estrada e tá acabando a gasolina, vou jogando na banguela aqui para conseguir chegar lá no final. E aí quando chegar no wildcard, para poder garantir que vai ter um Super Bowl, porque o Super Bowl não pode cair, né? A grana envolvida no Super Bowl é muito alta. Então, para garantir que vai ter um Super Bowl, eles podem implementar uma bolha. Até porque, pensando aqui no pior caso possível, né? E se o time no meio dos playoffs ganha o playoff e dá positivo no dia seguinte? Como é que você vai fazer? Você vai ter que esperar aquele time se recuperar. Porque você não vai tirar o playoff dele, você não vai trazer o cara que perdeu, aquele time vai esperar. O cara que jogaria com ele vai ter semanas a mais de descanso. Então ele já vai chegar mais descansado lá num possível Super Bowl. Como é que você vai fazer? O rolo que pode dar na temporada regular é bem mais fácil de resolver do que o rolo que pode dar no playoff, que é mais um motivo para poder ter uma bolha. Na minha NFL, Magal, era eliminação sumária. É uma regra só, e aí se você rompeu a bolha e teve caso de Covid, não pode jogar na próxima semana, é eliminação sumária. Cara, considerando que já teve vários gates aí, né? Deflate gate, bate nos outros que eu te dou dinheiro gate. Esse gate, eu não duvido nada que ia ter time sujo aí, que eu não vou falar o nome, mas que ia ter time sujo que ia arrumar gente positivada para invadir centro de treinamento dos outros times e espalhar lá. Lamber vestiário, cuspir em toalha, fazer essas coisas caóticas aí para poder botar o vírus lá. Não duvido não, hein? Tem gente suja aí na NFL para isso. É verdade. Eu até entendo que a logística para você promover uma bolha na temporada regular, falando na bolha clássica, né, a bolha rígida, que seriam todos os times, toda a comissão técnica, o staff inteiro de 32 times numa mesma localidade, ou dividido, né, por seções, então por divisão, por conferência, eles todos reunidos no mesmo lugar. A gente está falando aí de 160, 170 pessoas que trabalham diariamente nos times entre jogadores, comissão técnica e funcionários. Então, se você colocar isso vezes 32, você vai pegar 5.300, 5.400 pessoas. Eu concordo que a logística seja difícil. Agora, ele podia virar e falar assim, logisticamente, essa altura da temporada, é complicado fazer uma bolha em temporada regular. Como é nos playoffs que se a gente perder um time e tiver que prorrogar um jogo, vai ser mais complicado para a gente financeiramente, seja por questão de imagem da liga, a gente só vai pensar em bolha dos playoffs para frente. Beleza. Entendeu? O que me incomoda é justamente ele declarar que, não, porque o funcionário que vai entrar e sair com alimento pra galera, ele vai levar, então a bolha não adianta. Pô, me ajuda aí, né? Mas enfim, como nem só de coronavírus vivem as más notícias da NFL, domingo assistimos a uma das piores lesões recentes de toda a liga. Uma fratura no tornozelo do Dak Prescott. Quem não assistiu, eu não recomendo, tá? Porque
A imagem é aquela que fica gravada na sua mente, você custa esquecer, incomoda mesmo, muito feio. Na vitória dos Cowboys sobre os Giants por 37-34. O quarterback está fora da temporada, o Andy Dalton será o titular para o resto do ano. Vitorino, eu sei que estava assistindo, porque o jogo era contra o seu glorioso New York Giants. E aí eu quero te perguntar, Vitorino, qual que foi a sua sensação na hora e quais as perspectivas dessa NFC East aí para os dois times, o Giants agora 0-5? Cara, eu vou ser bem sincero. Primeiramente eu quero mandar um vai tomar no cu pro câmera da NFL que deu zoom, porque eu não sei pra que você dá zoom numa lesão que de longe você já viu que foi feia. Aí não satisfeito, o cara me deu zoom. Mas, falando muito sério, qualquer pessoa que ache que a lesão do Dak Prescott trouxe alguma vantagem para alguém é um imbecil completo. Ninguém quer que um atleta se lesione. Por mais que o Dak Prescott seja um jogador do Dallas, seria imbecilidade da minha parte não reconhecer que o cara é um quarterback fantástico, o cara é um líder fantástico dentro de campo. Ele, muito mais inclusive do que o Zeke, ele carrega a alma daquele time, o coração daquele time. Então foi muito triste assistir em uma fração de segundos uma jogada boba, e vamos combinar, um jogo que ele ia ganhar, né? Era contra o Giants, é triste dizer isso, mas assim, ele ia ganhar. Ele conseguiu virar contra times bem melhores, bem mais estruturados, então ele ia virar. É muito triste ver uma lesão dessa. A gente já sabe que a cirurgia foi bem sucedida, ele está se recuperando bem. Eu acho que ele vai retornar. Eu tenho certeza que ele vai retornar, porque depois que o Alex Smith retornou, lançou bola e correu, eu acredito em qualquer recuperação. Então eu acho que ele vai se recuperar, eu desejo de verdade que ele se recupere. Eu quero ver ele 100% de novo, jogando contra o Giants. Espero que a gente ganhe o jogo dessa vez. Mas, já que tem aquele cara da NFL que assiste aqui, ouve o NFL, etc., meu querido amigo da NFL, quando você por acaso tiver contato aí com o Dak Prescott, manda os meus mais sinceros votos de melhoras para ele. Eu admiro muito ele como atleta. E o Giants, cara, 0-5, mas o líder da minha divisão tá com 2 vitórias. Então, é cenário aberto. Daqui a um mês a gente pode estar tranquilamente falando de Giants líder da divisão. É cenário aberto, entendeu? Então tudo é possível, e eu continuo sempre, nada abala a minha fé no New York Football Giants. Realmente a lesão do Dak foi feia. Eu já tive algumas lesões de ligamento no tornozelo. Meu pé já ficou pendurado também, então deu para sentir na hora que a dor do Dak era pesada. Infelizmente nunca passei por cirurgia. Ele tem essa vantagem, né? A cirurgia, as pessoas não têm muito essa noção, a cirurgia é para acelerar a recuperação, né? Nem pelo comprometimento ligamentar, não é, porque ele é um atleta e ele precisa dos ligamentos bem mais fortes do que a gente comum. Se fosse eu lesionando, por exemplo, provavelmente chegaria no lugar, né, no hospital, o médico faria a redução, que é colocar no lugar basicamente o seu tornozelo, imobilizaria, e aí eu poderia ficar 6 meses, 3 meses sem botar o pé no chão e tal, sem ter que passar por uma cirurgia. Essa cirurgia é para poder acelerar a recuperação do Dak e ele voltar a praticar o futebol americano. Então, realmente foi algo terrível de ver. Se tem algum lado bom nessa história do Dallas, é que o Dallas já se manifestou, porque o Dak jogava esse ano sob o franchise tag, que é aquele contrato pequeno que faz de 1 ano, o time tem para poder não perder suas principais estrelas, no caso da NFL, e aí o Dallas já disse que a negociação salarial e a negociação com o Dak Prescott, mesmo no franchise tag, seguem inalterados e que ele continua sendo a cara da franquia. Então, foi algo tenebroso de se ver, as consequências podiam ser terríveis para a carreira do Dak, mas parece que o Jerry Jones e o pessoal lá do Dallas vai firmar o compromisso. Eles já tinham até iniciado conversas com ele antes de fazer essa temporada. Coincidentemente, a última lesão que eu tenho lembrança de assistir ao vivo, assim, eu tava vendo também, mas tava vendo tela dividida com outros jogos, né? Então, na hora que ele levantou ali,
Aí eu já desviei e preferi não ver. Aí depois a gente acaba ficando curioso com o lance, vai ver o tackle, né? E é no tackle mesmo que você vê a gravidade da lesão, né? A forma que a perna do deck fica. Coincidentemente, a última lesão de mais gravidade assim, que eu lembro foi justamente do Dallas, do Allen Hurns. Ela foi um pouco depois da do Alex Smith. A do Alex Smith eu não estava assistindo o jogo, então eu não fiquei com esse impacto, né? Fui ver só no documentário. A do Allen Hurns, se eu não me engano, no jogo de playoff contra o Seahawks. Temporada 18, acho que no começo de 2019, em que ele também caiu com a perna torcida e a cena foi muito feia. Então agora, o jogo do Dallas, eu já tô acompanhando, meio de querendo fechar o olho, porque parece que o pessoal lá não tá dando muita sorte, não. E seguindo nas headlines, os Jets cortaram Le'Veon Bell. Chegou ao fim esse casamento conturbado, atribulado, depois de muitas trocas de farpas em público, uma relação sempre complicada com o Adam Gase, o técnico do time, e agora está no mercado aí o Le'Veon Bell, que foi já um dia um dos maiores, se não o maior running back na liga. Ainda tem gasolina no tanque para queimar, gente? O que vocês acham? O Bills está na frente aí, já manifestou, né, interesse no jogador, e Chiefs e Dolphins também considerados como correndo por fora para contratá-lo. Só fazer uma explicação, o Bell, ele ganha muito salário, né? Então ele tem uma grana que vai carregar esse contrato do time que for pegar ele, ou seja, né, qualquer time na NFL pode pegá-lo, né, tem que ter espaço no orçamento para poder acomodar esse salário do Bell. Alguns só poderão acomodá-lo, é o caso do Chiefs, por exemplo, se o Jets assumir boa parte desse salário para ele, falar, ó, a gente está te soltando, mas a gente reconhece que esse salário a gente tem que pagar e entrar em acordo aí com o time que ele vai. O Chiefs está nessa situação. Já o Bills e o Dolphins têm salário, né, tem espaço no orçamento para contratar o Le'Veon Bell, e no caso, aí o Dolphins, eu falo mais o coração aqui, o Dolphins ele vai ter mais espaço para jogar do que no Bills. O Bills já tem um comitê de running backs mais definido. Obviamente que ele vai ser estrela se entrar no Bills, mas ele tem que pesar se ele quer jogar, se ele quer fazer o jogo dele, ou se ele quer ter uma chance de ganhar títulos. O Bills, por exemplo, ele já tem um time mais formado, apesar da derrota para o Miami nessa última semana. O Josh Allen é um grande quarterback, já vem se desenvolvendo, como disse o Vitorino na primeira parte, e o time tem uma defesa sólida, ou seja, é um candidato real a playoff e quem sabe, chegando nos playoffs aí, o que pode acontecer, chegar no Super Bowl. Já o Dolphins eu não enxergo dessa maneira. O Dolphins ainda tem muito a evoluir e seria uma surpresa muito grande se ele chegasse aí nos playoffs fora do wildcard, que seriam os primeiros a dançarem. Sobre o Bell, eu vou citar aqui o nosso ouvinte, coach Rafael Negreiros, famoso coach Batata, que disse que se o Le'Veon Bell for pro Bills, vai ficar um time chato. E eu concordo com ele, vai ficar um time chato, porque o Bell, ele pode ser um running back um pouco mais velho, mas ele é um cara muito experiente. E tudo que o Josh Allen precisaria hoje, do lado dele ali, é ter um cara experiente para dar aquela bola no momento de pressão. Aquela terceira que está meio complicada, a hora que ele está sentindo, né, que tá colando a placa dele ali, e ele está apertado, dá as bolinhas no Bell ali, que é um cara mais tranquilo, até mesmo no huddle, é um cara que ajuda a dar uma acalmada no QB, dar um toque nele em relação a algum posicionamento da defesa, é um cara mais sagaz também na hora de ler uma blitz, de ler alguma coisa que a defesa vai fazer. Então, eu acho que para o Josh Allen seria um bom negócio. Não sei como isso vai funcionar, né, porque tem muita negociação aí para ser feita, mas eu acho que o Bell ainda tem uma gasolina para queimar no tanque, sim. Assim que acabamos de gravar esse podcast, saiu a notícia de que o Le'Veon Bell fechou com os Chiefs. Então, o que a gente considerou durante a gravação como um dos times que corria por fora foi quem acabou contratando o running back. E os Jets favoritos no tank for Trevor, né? Porque 0-5 perderam uma das peças mais importantes do ataque e não tem perspectiva de... Quando você olha aí na tabela, você não consegue enxergar um jogo em que você aponta e fala, não, esse aqui o Jets vai ganhar para fazer o de honra, não vai terminar 0-16 a temporada, não. Quando você coloca o Joe Flacco under center, meu querido, já era, acabou sua temporada,
você tá tancando. Todo mundo que quiser tancar esse ano tem que lembrar que o Lawrence tem escolha. Ele pode optar por ficar em Clemson mais um ano. Então, ele não está na situação de outros QBs jovens aí que eram obrigados a topar o time que viesse, entendeu? Então, a galera que quer Companheiro, tem que ficar esperto nisso companheiro aí. de time. Companheiro dele de time fez isso, né, Magal? O Travis Etienne, é o running back. Ele viu as Exatamente. oportunidades e aí decidiu, não, vou me informar. Tudo bem que a mãe dele e a tia, o pessoal da família, meio bravo, estava exigindo um diploma antes dele entrar no NFL. Mas essa é outra história. Travis Etienne, ele deu uma reconhecida ali no mapa. eu ficaria com a minha orelha em pé, porque depois não adianta ficar com o ranço do cara também, não. E veio um Jets na primeira rodada e o Trevor Lawrence disse que vai ficar em Clemson mais um ano, não adianta ficar com um rancinho depois, não. Não falou mal de Joe Flacco, eu declaro encerrado esse primeiro bloco e vamos pro treta na TL, porque eu não admito que fale mal do quarterback que deu o único Super Bowl pro meu time que eu assisti. Michael Thomas não é relacionado para o jogo do Monday Night Football após brigar com o safety CJ Gardner-Johnson em treino. Os Saints acabaram ganhando por 30-27 dos Chargers. Aliás, mais uma atuação muito boa do Justin Herbert. Então, olho no calouro, porque o moleque tá jogando. Mas eu enxerguei essa situação toda como a prova de um time com cultura forte. Ele vinha lesionado nas últimas 2 semanas, já estava recuperado, já tinha condição de jogo, e o time preferiu deixar ele suspenso para essa partida e não colocá-lo em campo, porque não admitiu qualquer que seja a atitude que ele teve lá no decorrer dessa briga durante o treino. As especulações são que não foi só aquele entreveiro ali entre os caras, que um pega o outro mais forte e discute, aí empurra daqui, empurra dali, chega às vias de fato e depois no vestiário resolve. O que chegou pra gente é que teve desrespeito com relação aos técnicos quando os técnicos tentaram apartar, que aí começou a agir de maneira comprometedora em relação à hierarquia do time ali. Uma das coisas que a gente mais fala dentro de campo, com o atleta que está treinando, cara, você não precisa ter nada para jogar futebol americano. O que você precisa, antes de qualquer coisa, é o que a gente chama de ser coachable. O que é o cara ser coachable? É o cara ser treinável. Ou seja, ele escuta os coaches dele, ele dá o esforço necessário na preparação física, na alimentação, no estudo de jogo, mas principalmente ele é um cara treinável. Ele é um cara que respeita a hierarquia da comissão técnica, ele é um cara que ouve o que estão dizendo para ele, ao invés de ficar com tretinha, com rancinho, com o coach brigou comigo porque eu errei aqui, mas eu não errei, mas foi... Não, cala a boca, ouve o coach, faz o que ele está mandando e toca seu barco. Então, provavelmente, o Michael Thomas, a gente sabe que não é de hoje, ele é um cara meio topetudo, ele vem com aquele swagzinho dele ali, querendo mandar mais que os outros, querendo ser mais que os outros, e o negócio é o seguinte, meu querido, jogador de futebol americano tem que andar na linha. Você tem que ser muito, mas muito, mas muito estrela. Estou falando aqui do nível Tom Brady, para você poder se safar com uma dessa. E você, meu querido Michael Thomas, por mais que seja muito bom, você ainda não é. Então, de novo, entre em contato com a NFL, etc. Contrate os meus serviços de consultoria, porque não adianta nada você ser um bom jogador, você ter um bom querer para lançar a bola para você, se você ficar tretando com um colega de time durante o treinamento, desrespeitando a comissão técnica, e sinceramente, eu não gosto de desejar mal para as pessoas, mas eu fiquei com muita vontade de que o Saints voasse nesse jogo, que os Wides voassem nesse jogo, para dar aquele cheirinho gostoso de, rapaz, que esse Michael Thomas, será que a gente precisa continuar com ele aqui? O Michael Thomas não é fácil mesmo, e já tinha aprontado antes, mas coisas um pouco menos, digamos, ofensivas quanto essa de brigar com o companheiro e não respeitar treinadores na hora de separar, na hora de ser aconselhado, no caso, também. Mas isso pode ter uma ponta de forçação de barra também. Da NFL não é raro, o próprio Bell fez isso quando o jogador vê que o time não vai a lugar nenhum e que ele é uma peça
sei lá, se destaca no meio e que ele considera, e aí é gente cantando no ouvido dele falando que ele é melhor e que ele carrega o time nas costas, e se o Breeze não tem ele, o time afunda, se considerar melhor do que o time e querer, de repente, sair para uma outra franquia que ele possa conquistar ou que ele possa ter chance de Super Bowl. Isso não é raro, não, e eu não me surpreenderia se o Michael Thomas estivesse fazendo isso, que para mim é algo infantil. Ficou melhor para os Saints porque eles ganharam, mas eles tiveram a um field goal que bateu na trave e saiu de perder o jogo para os Chargers, né? Mas enfim, o Magal acabou de dizer que o jogador da NFL tem que andar na linha. Se ele não for estrela, ele não vai poder mandar e desmandar conforme seu bel prazer. E aí a gente vai lá para Denver e vê a notícia que o Melvin Gordon foi preso por dirigir sob influência de álcool numa semana em que o time teve o jogo adiado. Era para ser o jogo contra os Patriots, que foi adiado para a semana seguinte, então virou uma semana de bye para os Broncos. No meio de uma pandemia, num dia tarde da noite, ele foi preso dirigindo alcoolizado. Como é que faz, ô Vitorino? Cara, eu não sei o que passa na cabeça de um jogador desse, né? Porque os jogadores de futebol americano, eles têm aquela galera que anda com eles, né? A entourage deles. São aqueles amigos da infância. Nossa, o pessoal entourage, muito bom, Vitorino. Eu te falo que eu sou o bastião da cultura desse podcast. Sofisticadíssimo. O nível o quanto eu elevo o nível desse podcast é uma coisa absurda. Entourage. Então, ele tem a entourage dele ali, os amigos, né, o pessoal da infância, tá. Cara, não tem um filho da puta pra dirigir pra ele, um brotherzinho, pra falar assim: Mel, meu querido, deixa com o pai aqui. Entrega a chave do Cadillac aqui, que hoje é nós. Pode ir aí. Se ele não tiver um amigo assim, me pergunta que eu tenho. Eu posso não ser eu mesmo, pagando bem. Eu vou lá, eu fico dirigindo pelo de cima para baixo, fico o ano inteiro sem botar uma gota de álcool na boca. Não tem problema nenhum. O cara é um completo imbecil. E aí, nesse ponto, vou ser bem sincero. É porque os times não vão fazer isso, né? Mas eu vou ser bem sincero. Pra mim, cara, era um mês de banco. Você tá fazendo festinha, tomando cervejinha, fazendo merda na rua? Fica um mês aí botando pad, sentando na sideline, mas sentadinho no banco. Eu vou ser sincero, eu nem diria pro cara que ele estaria 4 semanas sem jogar, não. Eu ia falar: não, você pode jogar. Segura aí, esse snap você não vai entrar, não. Não, segura mais um pouco aí, outro snap. Segura aí, só pro cara ficar o dia inteiro de pad na sideline e não jogar um snap, pra deixar de ser otário. Eu também acho que tem que ter uma punição do time para isso. Obviamente, multa e essas coisas não são nada para ele, para o Melvin Gordon. E outra, eu acho que isso deveria ser algo mais agravado ainda, por conta da gente estar no meio de uma pandemia. Ele coloca os amigos de time, né, os colegas de time, em risco, e realmente deplorável a atitude. Normalmente, ainda mais no contexto pandemia que a gente está vivendo. Nesses casos do jogador que é preso bêbado, a própria liga costuma instituir uma punição, geralmente uma suspensão que varia de 2 a 4 jogos. Além disso, o time tem a prerrogativa de estabelecer uma punição por sua conta. Então, até agora, a liga não divulgou qual que vai ser a punição, e acredito que o Broncos esteja só aguardando a decisão da liga para poder proceder com a sua punição interna também. Brady não admite ter errado contagem de downs no final do jogo contra os Bears. Para quem não assistiu, no lance derradeiro da partida na última campanha dos Bucs, depois de uma quarta descida mal sucedida, não convertida, ele levanta, sinalizando o número 4, como se aquela tivesse sido a terceira e querendo arrumar o time rápido para mais uma. Só que já era a quarta descida. E quando ele foi perguntado, ele não admitiu que ele tinha errado. Ele disse que ele sabia que era a quarta descida, mas também não justificou o porquê dele ter levantado fazendo o sinal de reagrupamento ali do huddle para fazer a quarta descida. E aí no domingo, ele me postou uma montagem
da sua foto, né, a foto que viralizou ele fazendo o sinal da quarta descida, com o rosto do LeBron James, em referência ao quarto título do LeBron na NBA, com o título que ele ganhou com o Lakers no domingo. No final das contas, o Chicago venceu o Tampa por 20-19 e o Brady não admitiu que errou e ainda quis sair de engraçadinho postando essa montagem do LeBron. É só porque é o Brady mesmo, né? Que a galera atura isso aí. Errou, né? Errou feio, errou rude, errou realmente. Foi uma cagada gigantesca. Ele não sabia que era a quarta descida e ele realmente terminou o jogo sem conseguir o seu objetivo. O Brady foi mais uma vez dominado pelo seu papai Nick Foles. Tem uma frase que fala assim, que o cara tá traindo a mulher, e aí ele fala o seguinte: só me pega se eu tiver pelado, porque se eu tiver de meia eu arrumo uma desculpa. O Brady tentou mandar exatamente essa aí. Ele confundiu, ele fez sinalzinho para juntar no huddle, ele olhou com cara assustada, fazendo 4. Se fosse em português, tinha saído mera quarta descida. Ele dá para ler o lábio dele. Aí ele veio, não confundi não. Mas por que você fez sinal de 4? Não fiz sinal. Mas por que você chamou o huddle? Não chamei huddle. Não, você confundiu. Não confundi. Ele é o cara de meia. Ele é o cara de meia tentando provar para a mulher que não tava chifrando ela. Brady, você errou. Você já é um senhor de idade. É natural ter esses lapsos de memória. Tá? Isso é do decaimento cognitivo mesmo. Então fica tranquilo, ninguém vai falar mal do senhor, até porque a gente tem que respeitar o estatuto do idoso. Então fica tranquilo, esses erros acontecem. Quando for assim, pergunta para um coleguinha mais jovem, só para garantir. E se quiser também, pode olhar que lá na sideline tem um negócio chamado pirulito, que em cima tem um número. Se for 3, é terceira descida. Se for 4, é quarta descida. Mas já é a quarta, não é que é a próxima. Ele não está te dando uma lembrança de, a próxima é a quarta. É aquela, tá? É aquela. Então, vamos ficar ligado nisso aí também. Tá caducando, errou, não vai querer sair de engraçadinho fazendo montagem logo na sequência, né? Eu só acho sacanagem falar que ele tá caducando, sendo que no começo do podcast eu falei que o Wallace é o Tom Brady do NFL, etc. Então espero que não tenha nenhuma indireta aí, tá, ô Vitorino? Na semana passada, o Ron Rivera, técnico do Washington Football Team, anunciou mudança na preferência dos quarterbacks do time, promovendo Kyle Allen a titular, com o Alex Smith de reserva direto e rebaixando o Dwayne Haskins, que até então era o número 1, para terceiro QB. Logo depois, o Haskins deixou de seguir o time e o Kyle Allen nas redes sociais. Com a palavra, o nosso consultor para jovens atletas com mentes caóticas, Luiz Vitorino. Ai, hein? Ai, hein? Toda semana tem um, né? Toda semana tem um ataquezinho de pelanca. Ai, não vou te seguir mais. Ah, eu tô injuriado. Ah, bloqueei você na rede social. Não pode mais me mandar mensagem. Pelo amor de Deus, né, cara? Vamos tomar só um pouquinho de vergonha na cara. Não precisa ser muito, não. Só um shot. Um shot de vergonha na cara. Meu querido, você é um atleta profissional. Ah, é chato ser rebaixado para QB2, para QB3. Realmente, pô, deve ser uma sensação ruim. Mas, meu querido, sua vida é isso aí. Todo mundo está sujeito a isso. Agora, toda vez que você for, você não for starter, você vai dar chilique, vai bloquear a coleguinha, então eu já vou te dar um toque. Você vai ter que bloquear o time inteiro. Porque o time inteiro vai entrar em campo com outro QB, você vai ficar sentado na sideline, você só não vai bloquear o garoto da água. Porque o garoto da água vai aparecer aí para continuar te dando água. Pelo amor de Deus, cara, olha, eu vou te falar, eu acho que no final do ano a gente podia fazer, não tem o Rookie of the Year, o Defensive Player of the Year, a gente tinha que fazer o Chili Quenta Player of the Year. Para ver quem deu o maior chilique, o maior ataque de pelanca do ano e dar um prêmio para esse desgraçado. Aí durante o jogo o Kyle Allen saiu com suspeita de concussão e aí finalmente o Alex Smith pisou em campo depois da lesão que correu risco não só de amputação, mas até de vida. A gente abordou
bastante sobre o assunto aqui no nosso primeiro episódio. E aí, uma pena, porque o estádio com ocupação parcial, você imagina o Alex Smith voltando em campo com um estádio lotado, independente de resultado, independente de qualquer coisa. A reação de um estádio cheio aplaudindo o cara, eu confesso que foi o único pesar, assim, porque eu acho que ia ser bem bonito da gente ver. E aí o Alex Smith em campo, enfrentando o Rams, né, que é uma das defesas que está se provando uma das mais fortes da liga, e o Aaron Donald vai para cima do Alex Smith para fazer um tackle. E o Alex Smith não, provavelmente receoso, né, de cair por baixo, o Alex Smith não cai. Então o Aaron Donald mochila, isso mesmo. Sabe o pai levando o filhinho nas costas? O Aaron Donald, 130 e tantos quilos, daquele tamanho, mochila o Alex Smith, e o Alex Smith ainda dá 3 passos antes de cair. Aí logo na sequência a câmera flagra o Aaron Donald comentando que o Smith está com as pernas fortes. As definições de gatilho de ansiedade foram atualizadas. Porque depois que o Alex Smith entrou, cara, eu não consegui mais assistir esse jogo, porque toda hora eu achava que ele ia quebrar no meio. E eu achava assim, sabe aquela sensação de ver a lesão acontecendo de novo? Aquele ficava voltando na minha cabeça assim de, aí agora? Aí vai quebrar ele, pelo amor de Deus. Aí solta essa bola. Eu vou te falar, eu fiquei nervoso de ver esse jogo, mas, cara, aplausos de pé para o Alex Smith. Meu irmão, aliás, não só para ele, pro médico, pro fisioterapeuta, para todo mundo que ajudou ele nessa recuperação, porque meu irmão, puta que pariu. Se você me mochilar o Aaron Donald nas costas, hoje eu racho no meio. O cara ficou praticamente sem batata da perna e conseguiu mochilar o Aaron Donald. Cara, tá de parabenzaço, e eu acho inclusive que quando voltar a ter estádio cheio, a primeira vez que ele entrar em campo, o estádio tem que ficar de pé e aplaudir ele. O cavalinho do Aaron Donald, né, que montou o cavalinho, no caso, o Alex Smith, ele acabou testando aí não só a perna em si, não só a operação, mas a vontade que o Alex Smith estava de estar em campo. Então, realmente, demonstrou muita vontade, coragem, ainda não, óbvio, que não é o jogador que ele era quando saiu da NFL, acho que nunca mais vai voltar a ser, mas mereceu ser mantido como o titular, né? Mereceu ser mantido, mereceu começar mais uma vez na NFL, e é mais um que eu tenho que pedir desculpa, né? Já pedi desculpa para o Taylor, agora eu vou pedir desculpa para o Alex Smith, que eu achava que ia ser um milagre se ele entrasse em campo realmente andando, disputasse mais uma partida da NFL. Ele não só disputou uma partida, como fez corajosamente, e agora vai ser o starter do Redskins. Então, parabéns para o Alex Smith aí. Eu só tenho que me recolher a minha insignificância e reconhecer a força dele. Redskins não, Washington Football Team. Vamos atualizar. É verdade. Aí. Vamos atualizar aí. Eu tô com o Vitorino nessa. Eu acho que me deu um gatilho também de ansiedade, que toda hora você ficava tenso, né? Cada snap dele em campo era aquela sensação de que alguém ia derrubar, ia quebrar. Foi uma sensação bem de ansiedade mesmo, mas no final das contas, se ele conseguiu mochilar o Aaron Donald, não vai ser qualquer tackle que vai quebrar ele de novo, não. Mike Tomlin declara que não vai criar uma treta de reality show. Tô fazendo aspas manuais aqui, você não tá vendo, tá? Mas ele usou algo parecido nesses termos. Ao ser indagado sobre reencontro com Myles Garrett, os Steelers reencontram os Browns pela primeira vez desde o lance em que o defensive end tentou acertar a cabeça do Mason Rudolph com o seu capacete. Com o seu capacete, no caso dele, do Mason Rudolph. Ele tirou o capacete do Mason Rudolph, virou e tentou marretar a cabeça dele. A sorte que não pegou em cheio, porque senão o prejuízo seria imensurável, né? Os Steelers estão 4-0 após vencer os Eagles por 38-29 no domingo. E o Browns 4-1 depois de derrotar os Colts por 32-23. É um ingrediente a mais para esse confronto, sem dúvida. A NFC Norte está muito forte, né? Antes da temporada o pessoal falava muito da NFC West, mas até em relação ao retrospecto mesmo, a NFC Norte está mais forte. Então acrescentou esse ingrediente aí. O Tomlin é um puta técnico, né? É muito profissional, conseguiu lidar bem com as perguntas ali na coletiva. Não sei se ele vai usar esse tipo de coisa como motivação. O que é fato é que o Myles Garrett vai estar em campo, não contra o Mason Rudolph, mas contra o Big Ben. Então, agora é usar isso como aquele plus a mais, né? Da motivação do time. Aquela manchete no vestiário, aquela
palavrinha do outro mal colocada, né? A imagem do Mason Rudolph tomando a capacetada do Garrett tem que estar na cabeça de cada Steeler. E principalmente da linha ofensiva e do próprio Big Ben. Para mostrar que agora o Garrett está contra alguém que é do mesmo tamanho dele ou até do tamanho maior, que os Steelers têm que ir para cima do Browns com essa força extra para poder vencer esse jogo, que já prometia ser um jogão, ainda tem essas coisas de bastidor, essas coisas extras, ainda vai realmente apimentar essa história no próximo fim de semana. Antes de qualquer coisa, o Myles Garrett, para mim, ele está na mesma categoria do Tristan Hill e do Vontaze Burfict, que são caras que deveriam já ter sido banidos da NFL. Eles tinham que ter sido banidos do esporte. Não poder mais jogar. Nem XFL, nem CFL, nem nada. O cara devia ser proibido de botar o pé no estádio de novo. O cara devia ser um criminoso, né? Isso que ele fez com o Mason Rudolph, você calcule, se uma capacetada dessa tivesse pegado no cerebelo, né, na nuca do Mason Rudolph, ele poderia ter ficado sem andar. Um cara da força do Myles Garrett, usando um capacete para bater na sua nuca. Então, assim, o cara, eles são criminosos, ele não tinha nem que estar jogando. Concordo com elas que eles têm que usar isso como motivação, sim, e não querendo desejar o mal dos outros, né, mas nesse caso eu acho que isso justifica. Eu espero, sinceramente, que o Myles Garrett lesione, que ele perca assim, entre 12 e 15 ligamentos ao mesmo tempo e fique assim, na base aí de uns 25 anos sem jogar. E que ele fique sentado assistindo em casa e que quando alguém lembre do nome dele, não lembre se o cara é um defensivinho de bom. Não, é aquele maluco que quase deu uma capacetada, quase matou a menina ali. E só para completar o retrospecto da AFC, os Ravens derrotaram os Bengals por 27-3. Uma atuação defensiva que judiou do menino Joe Burrow. Então, com isso, a gente tem o Steelers 4-0, Browns 4-1 e o Ravens 4-1, entrando na semana 6. O Bengals 1-4, mas com os outros 3 aí disparando. Todo mundo fica sempre de olho, né? Quando eram só 6 no wildcard, todo mundo já ficava de olho se tinha possibilidade de alguma divisão ter 3 times, sendo o segundo e o terceiro como as duas melhores campanhas, fora os líderes de divisão. E agora com 7 mais ainda, né? Então todo mundo de olho nesse confronto aí. Bora pro TD Fumble. Às vésperas do confronto contra os Ravens na semana 6, Jim Schwartz, coordenador defensivo dos Eagles, diz que considera Lamar Jackson o jogador mais perigoso de toda a NFL. TD Fumble. TD, ele tá certíssimo. Primeiro porque ele tem que olhar pro time dele, né? São os Eagles. E segundo porque realmente o Lamar é um jogador muito perigoso. Não sei se ele é o mais perigoso, mas ele é perigoso o suficiente para botar um cagaço nos Eagles. Para mim é fumble, porque atualmente o jogador mais perigoso da NFL está atuando no Jets, que é o Joe Flacco, que vai afundar o time. Para mim é TD, não só porque aí é um TD imparcial, tá? Não tem nada a ver com eu ser torcedor do Ravens, nada a ver com isso. Não tem, tem nada a ver com eu ter 3 camisas aqui, uma branca, uma roxa e uma preta, com o número 8 escrito L. Jackson atrás. Para mim é TD porque eu sou imparcial e eu acho que ele está coberto de razão. Saints estuda a possibilidade de mandar jogos no campo de LSU, caso o município de Nova Orleans não autorize a presença de fãs no estádio em novembro e dezembro. O campo da universidade fica no município de Baton Rouge e nos jogos do college está autorizada a presença de 25% da capacidade no estádio. TD ou fumble? Bom, eu acho que é um fumble porque o New Orleans ele não é da cidade, né? É próximo ali, mas esses dribles que eles tentam fazer com essas regras que são estabelecidas pelas autoridades em relação aos seus municípios não devem ser feitos de maneira nenhuma. Isso denigre não só a imagem do próprio time, mas isso reza contra o princípio de você passar para o seu torcedor que você não pode ficar driblando as regras, né? E como eu acompanho o college, né? Eu tenho visto os jogos no final de semana, é assustador a presença de público nos jogos de college.
porque os estádios são gigantescos e é muita gente, e eu imagino, olhando universitários ali, a galera que vai aos jogos, que você não vê dando distanciamento nenhum, assustador assistir essas cenas em meio à pandemia. É fumble, tá procurando brecha na regra para fazer merda. Simples assim. Simples assim. Ah, não pode, eu vou ali do outro lado, que ali pode. Eu vou encher de gente. Porra, pelo amor de Deus. Tá errado no college, que não deveria estar permitindo essa quantidade de gente. Aí você vai botar um jogo da NFL lá. Pelo amor de Deus. E outra, que mensagem que isso passa para os outros times? Que estão respeitando, que estão botando menos gente. Eu acho um fumblezaço. Pra mim também é fumble porque justamente passa essa imagem, né, da gambiarra, como que tentando convencer de que quem está errado é a autoridade de saúde que está mais preocupada em manter um distanciamento mínimo ali e não disseminar mais o vírus que ainda não está sob controle. Então, só de passar essa imagem aí, sendo o Saints a potência que é, né, representar o que representa na sociedade lá e me aprontar uma dessa, é fumble total. Aaron Rodgers declara que um ano ruim dele equivale a um ano top na carreira da maioria dos outros quarterbacks. Entendeu, Fumble? Fumble, porque o Aaron Rodgers, ele é um sujeito que tem ranço, que tem inveja, que guarda rancor, e ele deveria se preocupar mais com outras coisas. Ele é um ótimo jogador, ele já tem uma grande história na NFL, mas você vê que desde o início do draft dele lá, a primeira declaração dele foi o quê? Declaraçãozinha de ranço. O 49ers vai sentir que não me pegou no draft, me pulou. Pelo amor de Deus, né? É ridículo, patético, eu gosto muito do Aaron Rodgers, mas banhou-se nas águas do equívoco. Não, pra mim é um TDzaço, ele tá completamente com a razão, tá coberto, não dorme com frio Aaron Rodgers porque está coberto de razão. O ano ruim dele só você pegar os números, é um ano top da maioria dos outros QBs. Ele só fica atrás dos grandes nomes do esporte, dos excepcionais, a quem ele já vai alcançando em jardas, em número de touchdowns e em porcentagem também. Então, o Aaron Rodgers está fácil na conversa dos 10 maiores de todos os tempos, na posição dele e na NFL, obviamente. E o Aaron Rodgers tem mais uma argumentação para ele. Ele é vítima do próprio sucesso. Quando o Aaron Rodgers tem um ano mais ou menos, ele vai para 3.000, 3.500 jardas, que é o sonho, por exemplo, do Ryan Fitzpatrick, é o sonho do Josh Allen, é o sonho até de quem está chegando agora, como Kyle Murray na NFL. Então, realmente está com a razão, ter desastre do Aaron. Para mim também é TD. Eu acho que o Rodgers esse ano conseguiu regular o capacitor de swag dele ali, né, que geralmente vinha muito estourado, era só arrogância, antipatia, mas esse ano tá regulado, eu tô gostando, além dele tá jogando muito, né, o Green Bay tá indo muito bem, tá invicto, tá 4-0, teve bye nessa semana 5, mas pra mim é TD, não falou mentira e do jeito que ele falou não sou muito arrogante, não, sou mais aquela respostinha aos críticos, eu gostei, tô gostando do swag do Rodgers esse ano. Senhores, chegamos ao fim desse episódio 12 do NFL, etc., despedida dos senhores, jabá, destaque rapidamente, porque já estouramos nosso tempo. A hora é essa. Um abraço para vocês, semana atípica. Um beijo, então, no bumbum do grande Kizar, nosso lanterninha da BFL. Um beijo, Kizar. Deixar então aqui o meu tchau especial para o Rafael Negreiros, o coach maravilhoso, que está fazendo aniversário, e para a digníssima esposa dele, Isabela, que é torcedora do meu querido, gigante, glorioso New York Football Giants. Então, coach, um abração para você, Batatão, meu querido. Isa, um abraço para você também. Tamo junto. Eu me despeço também, mandando um forte abraço ao meu amigo Pablo Bira, que não só tá sempre trazendo feedback pra gente sobre o programa, e foi o que ficou mais bravo da gente atrasar essa edição número 12 do NFL, etc. Já tá cobrando, cadê o NFL, etc. Então daqui a pouco chega aí pra ele. Um abraço pro Pablo Bira e também pra galera da Magnética do Érico, em especial pro Washington Magnético, que também tá sempre trazendo feedback pra gente. O Arthur Crispim, que troca muita ideia sobre podcast com a gente, sempre dando toques
muito úteis, e pro Gui França e pro Pedro Lima, que são meus patos no Fantasy da Faotasy. Sigam-nos nas redes sociais, NFL, etc. no Instagram, NFL_, etc. no Twitter. Um abraço e até a semana que vem.